começar a falar. E aí, povo, certinho? Daqui a pouco vamos já começar a nossa live. Agora o meu problema é passar, chega aí agora. Sim, ó, por aqui, pastor. Não, por aqui. As coisas. É por aqui que tu vai ter que entrar. O estúdio aqui é grande, entendeu, galera? Nós estamos aqui, são dois rapazes pequenos aqui, dois. Então a gente vai ocupar aqui, ó, um vai dar aula, o outro vai ficar no cantinho assim para poder falar. Entrou, passou, galera. Vamos começar, eu não sei que o olho é tanta câmera, mas vou me apresentar e vou apresentar o nosso convidado de hoje. Então, galera aí, esse aqui é o professor Juliano Sardá, grande amigo de muito tempo, trabalhamos aí muitos anos juntos. Há 20 anos já. É, junto com o pré-vestibular. Começamos, né, a carreira junto, meti ele numa furada uma vez, galera, eu botei ele num colégio para dar aula pro 6º ano, ele, né? Tu lembra disso, não? E aí nós depois continuamos a nossa trajetória e hoje aí estamos aí gravando a nossa primeira de muitas lives, aulas que faremos aí em breve. Ele vai montar o canal também aqui do Juliano, nós vamos pressionar, marca aí, Juliano, monte o seu canal. Sardá Biologia. O pessoal não conhece como Juliano, só conhece como Sardá. Ah, é como Sardá. Então, aqui é o teu público, né? Isso. Galera aí, tudo certinho, eu sou o professor Marcelo, professor de Geografia, né? Sou professor do Instituto Federal e do canal Geografia Irada. E aqui o Juliano se apresenta para minha galera aí, Sardá, vai lá. Bom, pessoal, boa tarde. Então, aqui é o professor Sardá de Biologia, né? Eu trabalho sempre para vestibular, mas estamos adentrando nesse mundo virtual também. Eu acho interessante, é uma maneira. Eu trabalho já, na verdade, trabalho no site de Biologia Total. Eu sou o tira-dúvidas do Biologia Total ao vivo, aquele doido que fica lá respondendo pergunta ao vivo, né? Então não é para qualquer um. Então eu trabalho já na plataforma digital e agora estou entrando nesse coisa um pouco mais individual, né? Como o Marcelo falou, ele está botando minhoca na cabeça, daqui a pouco monta um sitezinho também, pá, aquela coisa, e a gente vai brincar um pouco mais disso aí também. Tá? Aí eu fiz a proposta para ele semana passada, cara, vamos falar de alguma coisa de biologia e geografia, né? Então veio a ideia, já formulando aqui, de a gente trabalhar com as eras geológicas e trabalhar, incluindo isso, as extinções em massa. Assunto que está bem em pauta, tá todo mundo com aquele papo, a gente vai ser extinto, o Covid-19. Não, a gente vai ver, eu vou mostrar os motivos das extinções e não, nenhum foi uma grande pandemia, tá? Então não precisa se preocupar em extinguir a população humana, que isso não vai acontecer ainda. Né? Mas a gente vai ver então ao longo do caminho que vai seguindo aqui na geologia e na biologia. E você aí, ó, que é aluno do Sardá e a minha galera, pressiona aí, né? Porque ele tem tanta gente no mercado aí trabalhando e eu conheço ele, que tem uma bagagem, né? Sabe, hoje aprendi muita coisa com ele aqui, quando a gente for montando o quadro, e realmente tem muita bagagem para poder ensinar. Bom, vamos começar, Juliano, então falando de eras geológicas, começamos com a geografia, isso vai entrando com a biologia. Então, só para a galera lembrar, né? O nosso planeta ele tem 4,6 a idade. Não é Covid. 4,6 bilhões de anos. Vou falar um pouquinho, a gente deu uma aula agora, semana retrasada, com o Tonho de Física, a gente falou um pouquinho do Big Bang, como se deu, mais ou menos 12 bilhões de anos atrás, mas a 4,6 nós temos a idade que começa o planeta Terra. Bom, galera, o que é interessante a gente saber? A era geológica, ela fala, né, de todos os acontecimentos geológicos, desde a geologia, e se mete um pouquinho com a biologia, falando do surgimento dos seres e das espécies. Então, o homem, a gente vai ver que ele surgiu agora, né, no tinho final. E tudo isso aqui é deduzido, claro, por estudos de fósseis, né, e pesquisas aprofundadas, poder entender a lógica, né, de uma sequência para ter essa formação. Então, por exemplo, o que surgiu primeiro? O carvão mineral ou as florestas? É óbvio que é as florestas, porque tudo que é carvão mineral está associado à formação das florestas. Então assim foram deduzidos, a gente vai ver isso com o tempo, mas só para a gente entender. A gente vai dividir isso aqui em dois grandes períodos. Eu e o Juliano fizemos aqui duas grandes linhas. Essa primeira aqui está do mesmo tamanho dessa, mas não é o tempo geológico. Isso aqui é 4 bilhões de anos. Então o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. 4 bilhões de anos é a era pré-cambriana. E esse momento de 600 milhões de anos é conhecido como Fanerozoica, que é dividido em Paleo, Paleo antigo, Meso, que é médio, e Seno, que é novo. A vida antiga, média e nova. Não que a vida tenha surgido aqui, que a gente já vai ver lá. Mas eu vou começar então falando dos aspectos geológicos, e o Sardá entra com a parte da biologia, e quando tiver uma extinção, ele detona para vocês isso. Botamos até uma legendinha aqui para vocês prestarem atenção.
Quando estiver fazendo a anotação é sempre importante. Amarelo é a geografia, né? E vermelho a biologia. Não, isso é rosa, não é vermelho. Rosa, a biologia. Essa cor, a biologia. E, no caso, em verde é quando a gente puxar o aspecto das extinções. Isso aí, isso aí. Não foi toque de marcha agora. Galera, ficou irado, ó. E aí, então, a geografia. Então, tu pensa comigo, né? Juliano, você, mais uma vez, vai me ajudar agora. Tu é o Sol, brilha pra mim. Então, a Terra, na sua formação inicial, ela estava mais próxima, né? O Sol tá um baita, é bem grande, né? E aí, a Terra, ela estava distante, claro, do nosso planeta, mas com a atração de outros planetas, de outros corpos, ela foi se distanciando e aí, obviamente, resfriando com o distanciamento, e aí vai dar a origem da crosta terrestre. O que é? Então, o magma, nosso planeta era formado por atividade vulcânica, quando ele chega na posição mais ou menos próxima da atual, que é 150 milhões, né, de quilômetros do Sol, vai resfriar e vai dar origem à crosta terrestre, que é essa camada, né, fina, que é dividida em placas tectônicas. Essa espessura dessa crosta terrestre, galera, ela vai ter uma variação. Na parte das placas que estão sobre as ilhas, ela tem uma espessura menor, que vai de 30 a 50 quilômetros, e nas partes continentais maior, pode chegar até 100 quilômetros. E esse é o motivo que, por exemplo, sempre as placas tectônicas oceânicas deslizam por baixo das placas continentais, formando aquela zona de subducção, né? Subducção é escorregar por baixo. E aí, para ter a crosta, formaram as primeiras rochas, são as rochas primárias, rochas ígneas ou rochas magmáticas. Só que o vestibular não chama de magmáticas porque qualquer um vai saber que magmática é formada pelo magma. Então, ígnea é fogo, daí a galera já seleciona e vai selecionar você. Ó, ígnea, então quais são as rochas primárias? Rochas ígneas. Pô, Marcelo, então a rocha sedimentar não é primária? Não. A rocha sedimentar é formada por sedimentos, decomposição de uma outra rocha, sedimentou, compactou, rochas secundárias. Ah, Marcelo, mas a metamórfica é primária? Não. A metamórfica é formada pela alta pressão e temperatura também de outra rocha. Então, rocha primária e ígnea formaram quando formou aqui a crosta. E algo também que a galera, isso aqui, quando cai, a galera não acaba associando. Eles falam assim no vestibular, como já vi, até no FPR. A Carajás é a maior reserva mineral do Brasil. A sua formação se deu na era tal. Daí o cara, pô, mas como é que eu ia saber de Carajás? E se caiu o maciço do Urucum? E se saiu o quadrilátero ferrífero, lá onde deu o acidente Brumadinho? Galera, tudo que é reserva de mineral metálico é da era pré-cambriana. Nesse período aqui, nós temos a formação dos escudos cristalinos, tá? Então, consequentemente, as jazidas de minerais metálicos. Jujubas, Sardá, dá-lhe agora com a vida. Então, olha só. Surgiram os metais, surgiu a vida. Olha só que bacana, tá? Surgiu nesse mesmo período que foi o período arqueano, tá? A origem da vida, ela ainda tem algumas datas que estão sendo discutidas. A base, hoje em dia, mais aceita, é de 3,7, 3,75 bilhões de anos atrás, certo? Antigamente eles trabalhavam com o número de 3,5 bilhões, né, com o aparecimento principalmente na região da Austrália, dos famosos estromatólitos, que são aglomerações de seres vivos que permitiram processos de fossilização. Marcelo puxou o fóssil é extremamente importante, é um mecanismo que a gente consegue visualizar a vida que já passou pelo planeta. Através de quê? Estromatólitos são seres vivos em si, na verdade, geralmente são resultados de metabólitos, ou seja, produtos que foram metabólitos desses seres que se incrustaram e mostraram então ali esse mecanismo de vida que surgiu por esse processo, certo? Como é que a gente consegue descobrir o tempo deles? Eu acho bem interessante, mais uma junção de geografia e de biologia, são os métodos radiométricos de datação, vamos puxar química também, meia-vida e tudo mais que é utilizado para fazer essa datação como um todo. Então a vida teria surgido nesse período. Essa vida, obviamente, era o quê? Formada por seres procariontes, seres unicelulares, e a teoria mais aceita é a teoria heterotrófica, ou seja, esses seres não tinham capacidade de produzir seu próprio nutriente. Ou seja, se alimentavam da matéria orgânica dissolvida naquele caldo nutritivo que é muito discutido na origem da vida. Tá? Então isso aí seria o primórdio da vida nesse começo, que depois automaticamente foi aumentando a sua complexidade. Tá? No final desse período do Arqueano, que finaliza com 2,5 bilhões de anos, já aparece um fenômeno muito importante desses seres,
que é a autotrofia, a capacidade de produzir o próprio alimento, iniciando então com processos quimiosintéticos, posteriormente com a fotossíntese, mas essa fotossíntese ela vai mudar muito no próximo período, e aí a gente pega esse gancho com o Marcelo para ele entrar aqui no proterozoite. Só para a galera entender, quando o Juliano fala, né, se falar na questão de geografia, a atmosfera, que nós estamos falando da litosfera, que é a Terra, e a hidrosfera, tudo é nesse processo. Então, da crosta saíram gases, formaram a atmosfera, fragmentos de cometas, dando essa composição, né, mais próxima da atmosfera atual. E aí, claro, vai chover, formar a água, dando a hidrosfera, e daí, claro, que a vida vai ter a condição de poder evoluir. O João explicou, chegamos na proterozoica. Na geologia aqui, nós vamos ter, claro, ainda a formação de mais montanhas, de mais escudos cristalinos, e é um fato bem importante, porque a galera fala, pô, tem montanha ou não tem montanha no Brasil? Sim. Nós temos montanhas, mas são montanhas antigas. É uma pequena parte do Brasil, aí não chega, né, nem a 2% do nosso relevo. São elevações antigas da era pré-cambriana formada por escudos cristalinos. O que as pessoas acabam deduzindo errado é porque eles falam isso aqui, ó, tipo, dobramentos modernos, que são as montanhas atuais. Os grandes dobramentos, choques dessas placas tectônicas que geram essas grandes montanhas. Então, Andes, Himalaia, isso tudo é recente. Mas é correto afirmar na geologia que as elevações do Brasil se formaram nesse período, né, as mais altas, da pré-cambriana. Então é tudo escudo cristalino. É que nem a avó, né? Só vai reduzindo o tamanho. Só vai reduzindo. Eu explico assim, quando é novinho é assim. E vai com o tempo vai caindo o negócio, né? E aí chegamos nas placas tectônicas. Não quer dizer que aqui nós vamos ter uma atividade constante. Se você lembrar da aula de geologia, da parte interna do planeta, onde eu tenho um manto, a camada pastosa, ela vai dividir em manto inferior e manto superior. O manto superior é chamado de astenosfera. Então, tudo que esquenta, nunca esqueça disso, sobe. Vai esquentar o magma, vai subir, vai gerar um movimento convectivo. Ó. E aí esse movimento vai começar a promover esse movimento das placas. E as pessoas, Julianos, acabam errando, tipo assim, deu um terremoto, a placa se movimentou. Não. As placas tectônicas estão em constante movimento. Elas estão movimentando o tempo inteiro. O terremoto nada mais é do que a energia liberada por essa movimentação tectônica. E aqui, nesse momento, temos uma movimentação maior das placas tectônicas. E aí você vai agora falar de algo bem importante, né? Que é a possibilidade. Vai. Então, essa aqui é a possibilidade que eu acho ela bem interessante. Tá? No período do proterozoico, como eu tinha pego o gancho aqui, eu falei que a fotossíntese surgiu, certo? Só que a fotossíntese surgiu pela ação de bactérias. A fotossíntese bacteriana, ela não libera oxigênio. A fotossíntese bacteriana, ela vai liberar enxofre, porque ela se utiliza do ácido sulfídrico em vez da água. Esse foi o primeiro processo fotossintético. Então eu uso exemplo esse gráfico aqui. Gráfico relacionado a tempo e ao consumo, presença de oxigênio livre na atmosfera. De início a gente vê a fotossíntese surgindo, mas a gente não vê um crescimento acelerado do oxigênio pós-fotossíntese. Primeiro motivo, porque primeiro foi a fotossíntese bacteriana, que não liberava oxigênio. Posteriormente vieram então um grupo de seres vivos muito importantes, chamados de cianobactérias, que permitiram pela primeira vez a liberação de oxigênio para a atmosfera. Só que mesmo assim o oxigênio ainda não subiu demais. Por quê? Aí vem a crosta terrestre. A nossa crosta formada, ela não tinha, no caso ainda, sofrido um processo grande de oxidação. E essa oxidação veio pela liberação do oxigênio. Então, antes do oxigênio se acumular na atmosfera, ele teve que oxidar toda a crosta terrestre. E depois dessa oxidação, aí sim, ele começou a se elevar na atmosfera, porque automaticamente não tinha mais onde reagir. E aí veio uma questão interessante. Existe uma ideia, e uma ideia muito concreta desse ponto, que o oxigênio pode ter causado a primeira grande extinção em massa. Mas por quê? Porque para tu poder conviver no ambiente com oxigênio, tu precisa ter mecanismos antioxidativos, ou seja, mecanismos que impedem que o oxigênio interaja com as suas moléculas e façam com que elas sejam desativadas. Isso acontece com o nosso material genético, por exemplo. Tá? O oxigênio é um baita do veneno. Ele oxida e degrada muita coisa. Então eu vou parar de respirar. Tu vai morrer mais rápido, porque a gente precisa do oxigênio para viver. A gente criou um mecanismo ao longo do tempo de poder utilizar o oxigênio no mecanismo antioxidativo e que produziu energia através da seleção. Isso foi surgindo, certo? Então, alguns autores colocam que a base da vida nesse período, como a gente deveria conhecer, ela não existe mais, porque ela foi extinta através da entrada do oxigênio.
vocês notarem os seres vivos hoje em dia, é muito difícil tu encontrar um ser vivo anaeróbio restritivo, que não possa ter contato com oxigênio. Existem, mas são aqueles que apresentam mecanismos oxidativos que permitiram a sua sobrevivência. Aqueles que não têm mecanismo oxidativo ou vivem numa região totalmente anaeróbia ou morrem. Então, a princípio, essa primeira grande extinção está muito associada a essa questão do oxigênio livre. Tá? E a partir do oxigênio, do consumo dele, um grande volume de produção de energia, modificações foram surgindo, e aí surgiram os seres multicelulares, surgiram os seres eucariontes, surgiram os seres mais complexos, e aqui a gente conseguiu ver a produção, então, pela primeira vez, dos grandes grupos de seres vivos. O reino vegetal se instalou nesse período e o próprio reino animal. Quando a gente vai para o próximo período fanerozoico, a gente já tem uma grande gama de grupos de animais, de seres vivos em geral, certo? Então a entrada do oxigênio, que a gente vê esse aumento acumulativo ao longo do tempo, certo? Foi de grande importância também para o aumento da complexidade dos seres vivos, perfeito? Então a partir desse ponto a gente viu toda essa parte de geologia e biologia, e a gente entra no período mais conturbado, mais louco da história, que é o Fanerozoico, o Fanerozoico em geral, certo? Aí beleza. Da geografia então, 4 bilhões de anos, ó, o planeta 4,6, 4 bilhões da pré-cambriana e 600 milhões do período fanerozoico, que essa era, né, esse momento fanerozoico, como eu falei, paleo-mesoiceno. Aqui vai dividir nesses períodos, né, desde do cambriano, né, do Holoceno, até chegar lá no Permiano, mas aqui o Juliano vai falar das grandes 3 extinções, quase 4, porque uma bem na mesma da divisão das eras. Mas antes de falar aqui da Paleozoica, eu só vou explicar para a galera o que acontece para ter essa mudança das eras, né? Então, para ter a mudança da era, você deve ter lembrar isso em geografia, que a Paleozoica é conhecida como a era dos anfíbios. Na geografia a gente trabalha assim. A Mesozoica, a era dos répteis, e a Cenozoica, a era dos mamíferos. E isso leva a galera a errar muito, Juliano, em prova, porque em prova, na geografia, não cai tão aprofundado como na biologia, né, esse negócio sobre as espécies em si, mas eles falam lá, por exemplo, a era Mesozoica é conhecida como a era dos répteis, então nós temos o surgimento dos répteis. E o cara, pô, é verdade, pau, e não. Essa vai ser fácil, Jurassic Park não tem como errar, né? Aqui, mamíferos, bom, a gente está aqui, né, e a gente é mamífero, é fácil. Mas a gente vai mostrar na aula de hoje por que dos anfíbios aqui, e esse gancho vai juntar as duas frentes para vocês não errarem na prova. Isso, só um detalhe, então não quer dizer que os primeiros anfíbios surgem aqui, os primeiros répteis surgem aqui e os primeiros mamíferos. Quando falar de primeiro, não. A mudança da era na geografia se dá, quando a gente vai explicar era geológica, quando surge o ser. Então, o primeiro anfíbio surge lá no final da era pré-cambriana. Então, nesse momento, intervalo aqui, por exemplo, entre a Paleo e a Meso, vão surgir os répteis. Répteis surgiram, muda-se a era. Mais ou menos. Né? Não vale. A verdade é que surgem as bases para formar esses grupos. Né? O que a gente costuma colocar são aqueles que predominam naquele período, que apareceram em maior quantidade. Mas o surgimento deles é um pouco depois. É verdade, mas aí sim, o ancestral do anfíbio está aqui. O ancestral do réptil já está aqui, e aqui eles começam a ganhar força. E o ancestral do mamífero está aqui. Sim, essa é a era que vai predominar o ser, no caso. Predominou, mas sempre na mudança. Isso, a mudança pode ser uma outra espécie, uma espécie ancestral. Mas quando eu falar, o primeiro ser evoluído, digamos assim, para ter condição, é na mudança. É bem na crava a mudança. Por isso que muda a era. Por isso que tem a datação na mudança. Então, aqui, quem domina é o répteis, mas aqui nesse intervalo da mudança é que eu tenho o surgimento daquela espécie. Vamos lá. Um diferencial, né, que vai fazer isso é a predominância. O carvão mineral em geologia cai bastante. Carvão mineral, quando eles vão contextualizar, é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, é a fonte mais poluidora para a atmosfera, né, nos gases atmosféricos. E quando é que ele surgiu? Na era paleozoica. Aqui nós vamos ter, nesse momento, mais para o final, também o surgimento das florestas, a biologia vai explicar mais, né? E aí nós temos, depois dessa floresta, dessas grandes florestas, elas vão entrar num processo de decomposição, sedimentação, dando origem ao carvão mineral. Então, o carvão mineral surgiu na era paleozoica. Vai lá. Então, o carvão, esse gancho, vou ser bem sério, eu sempre tive dúvida quanto a carvão, essas coisas. Sim. Falar do carvão mineral de origem vegetal, principalmente as pteridófitas, é um grupo que deu muita origem, e é muito legal esse gancho, porque ajuda a entender muito a Paleozoica, que é um período
que na biologia é muito complexo pelas grandes extinções e as modificações, mas com o que o Marcelo colocou, pô, deu um estalo, ficou muito mais fácil. Tá? Então a gente começa aqui com o período do Cambriano. O período do Cambriano, ele é muito importante por um fenômeno, e esse eu peço para vocês assinalarem, quem está escrevendo coisa, escreve ali, chamado fenômeno de explosão cambriana. É nesse ponto que a gente tem a maior irradiação de animais, inicialmente do planeta. Todos os filos do reino animal aparecem de forma já complexa, ou pelo menos inicial, no período do Cambriano. Temos aqui predadores gigantes como Anomalocaris, que era um gigante de 1,5 m, porque na época 1,5 m era coisa pra cacete. Tá? E nesse período também aparece aqui um animal que é o primórdio dos cordados, dos anfíbios, dos peixes e assim por diante, certo? Que é o Picaia graciliensis. É o primeiro cordado a aparecer. Se tu olha para ele, tu pensa, meu Deus, a gente deu sorte por ter dado certo. Que pensa no bicho sem graça, sem defesa, sem nada, mas como ele é muito encontrado fóssil, provavelmente ele tinha uma quantidade absurda. Então a capacidade reprodutiva dele deveria ser sensacional. Mas o que aconteceu? Entre o Cambriano e o Ordoviciano, a gente tem então a primeira extinção. O que motivou essa extinção provavelmente? Período de glaciação. É estranho que a gente estava falando até agora de movimentos, atividades vulcânicas, mas quando elas cessam, os acúmulos de gases, a passagem da luminosidade, a Terra esfria. E aí a gente tem esse movimento de glaciação bem intenso. O problema da glaciação é que a água do mar começa a congelar. Quando ela vai congelando, automaticamente o nível do mar baixa. E aí a gente tem uma perda de uma região muito importante do oceano, né, que é a famosa plataforma continental. A plataforma continental é onde a gente tem 90% da vida marinha. Tá tudo ali então inserido nesse meio. Então o que acontece aqui nessa situação? É que a vida começou a morrer, porque tu vai perdendo água, tu vai perdendo plataforma continental. E aí automaticamente a extinção toma conta. Calcula-se que nessa extinção, até pegar aqui para a gente colocar um númerozinho para ficar mais legal, tá? Nessa extinção a gente tem mais ou menos 30% de extinção da vida conhecida nesse período. Então quase 1/3 da vida sumiu do planeta. Tá? Principalmente animais que eram topo de cadeia alimentar. Eles sofrem mais quando tem uma extinção, porque automaticamente são mais suscetíveis. Né? Eles precisam de alimento, precisam de uma base alimentar, ela é perdida, eles somem, certo? Beleza. Passamos então por esse período do Cambriano para o do Ordoviciano. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é que, a princípio, tem tanta extinção que não deveria existir mais nada no planeta, né? Mas existe um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: a gente tem a vida aqui, certo? Com vários seres vivos aqui, então aglomerados nesse meio. O que acontece? A gente passa por uma extinção. O número de seres vivos reduz drasticamente. Só que agora, olha só, tem muito mais espaço. Certo? Muito espaço e muita comida sobrando. Menos concorrência. Menos concorrência. Essa galera está muito bem. E elas estão tão bem, tem tanta energia guardada, eu vou migrar para outras regiões. E aí eles vão expandindo para outras áreas. O resultado disso é que depois eles vão se aglomerando. Então o que eu estou vendo, na verdade, é um aumento da vida que tinha antes da extinção. A extinção parece que ela vai acabar com a vida, mas na verdade ela aumenta. Todas as grandes extinções até agora, elas sempre tiveram um pico de crescimento posterior. Irradiação adaptativa, especiação e aumento da biodiversidade. Certo? Isso é um gráfico bem interessante que já apareceu em alguns vestibulares. O vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina colocou uma questão que era o gráfico: extinções e crescimento da biodiversidade da população. O Ordoviciano, passamos então para o Siluriano e mais uma extinção. Essa extinção, de novo, um movimento de glaciação, extinção mais agressiva. Tivemos a extinção de 40% das espécies nesse período. Esse período quem dominava os peixes. Tá? Quando passou para o Siluriano, os peixes aumentaram a complexidade, os peixes ósseos começaram a aparecer, certo? Os peixes ancestrais, que eram os peixes amandibulados, começaram a perder o espaço. E foi no Siluriano, aí a gente entra na geografia, que apareceram os vegetais terrestres. Com o surgimento dos vegetais terrestres, imagina, pessoal, o vegetal chegou na Terra e olhou: só tem eu aqui, é tudo meu, é nós, estamos juntos, bombaram. O crescimento começou a ser de forma absurda, lento no final do Siluriano, até chegar no Devoniano, onde ele teve um pico gigantesco, certo? Então a gente teve o início das florestas aqui no Siluriano. O carvão provavelmente ainda não foi aqui, porque tu estava em crescimento. Foi no Carbonífero, que a gente consegue associar os dois nomes, a gente vai entender um ponto bem legal nele. Chega no Devoniano, a gente tem, vocês podem olhar pelo quadro, a única extinção em massa
que não divide períodos. Estão vendo? Ela aconteceu dentro do Devoniano. O que aconteceu? Meteoros. Uma chuva, não foi foi uma porrada de meteoro. Né? E isso extinguiu uma boa parte da vida. Calcula-se que aqui a gente teve uma extinção de mais ou menos 70% da vida marinha. Tá? A que vive no mar. Só que já existiam seres terrestres. E esses seres se deram bem nessa história. Porque a chuva de meteoros não afetou a temperatura da atmosfera, mas do oceano sim. Esses se deram mal. Mas aqueles que estavam na Terra começaram a se vangloriar. Foi nesse tempo do Devoniano que dois grupos se surpreenderam. Os artrópodos e os anfíbios. E aí vem um fato interessante. No Devoniano, os vegetais já estavam em crescimento. Quando chegou no Carbonífero, aí vem a parte mais legal. No Carbonífero, a gente tinha uma taxa de 32% de oxigênio na atmosfera. É muito oxigênio. Hoje é 21, né? Bem menos. E aí vai a importância, por que a gente fala que é grupo dos anfíbios? Que pode colocar também como era dos artrópodos. Sim. Pelo seguinte, esses dois animais, artrópodos e anfíbios, dependem de oxigênio direto em contato com o corpo para poder aumentar o metabolismo. Os anfíbios respiram pela pele. Os artrópodos respiram por buracos na pele. Esse contato com maior volume de oxigênio permitiu maior crescimento. Tinha lacraia de 3 metros, que era esqueci o nome. Mas tinha uma lacraia de 3 metros de comprimento. Tu tinha libélulas com 2 metros de envergadura. Tu tinha barata de meio metro, tamanho de um cachorro, imagina que desespero. Né? Então tinha uns bichos assustadores. E anfíbios de até 6 metros de comprimento. Por isso que eles dominaram o planeta. Por isso que é um grupo tão importante. Sim. É aqui que os anfíbios ganharam força. E foi aqui junto com o quê? Com já o período grande florestal, que começa o processo de fossilização e surge o carvão. Entenderam? Então a gente conseguiu ligar bem a biologia associada, então a geologia aqui. E dá para grudar isso. Vamos pegar o caso da FUVEST, da Unesp, que é a prova que agora não tem mais matéria, tu tem uma questão que envolve tudo. Isso vai começar a cair nessas provas. Sim, a tendência é essa. Vai aparecer, a gente tem que estar ligado nisso. E aí, por fim, a gente vai para o Permiano. No Permiano, um grupo começou a surgir, os répteis. Isso. Aqui se ramificaram os répteis e os mamíferos, certo? Então, nessa ramificação começou no Permiano. E é muito interessante esse período aqui, porque quem dominava nesse período, aí vem a loucura, eram os mamíferos. Os mamíferos eram os grandes fortes desse período aqui. Eles estavam dominando os répteis, só que eles se deram muito mal, porque surgiu a 4ª extinção. Tá, mais uma extinção, qual que é o problema? Essa foi a maior extinção do planeta. E aí, primeiro, para a gente poder explicar ela, o Marcelo entra no Gondwana. Até então nós falamos da movimentação dessas placas tectônicas, falamos que elas estão em constante movimento. Fecha o vizinho para mim. Mas só para a gente entender, quando a gente fala dessa força interna do planeta, fazer aqui para vocês um esqueminha, né? Ó, água, aqui a placa tectônica, na parte continental mais grossa, né? E na parte, digamos, oceânica, ela é mais, né? Vamos fazer 2 placas. Aqui dentro da parte interna, como eu falei para vocês, tem o núcleo, o manto e a crosta. Esse manto, né, é pastoso, é magma, vai esquentar e obviamente vai subir, gerando esses movimentos convectivos. Então botei aqui um exemplo, por exemplo, ó, gerando esse movimento convectivo. Nesse caso específico, essa placa tectônica vem para cá, essa placa tectônica vem para cá e elas começam a separar. Nesse primeiro momento de separação, vai dividir o bloco que era único, que era chamado Pangeia, né? Toda a Terra, um bloco único, vai separar em 2 partes. Quais são as partes, Marcelo? Separa a parte de cima, que envolvia América do Norte, Europa e a Ásia, era chamado de Laurásia, e a parte de baixo, colada lá, né? Parte lá da América Central, América do Sul, a parte da África e da Oceania, é chamada de Gondwana. E aí que ele fala, a formação do Gondwana. E nessa separação primeira dos continentes, digamos essa primeira divisão, né, vai ter lá um oceano, né, o Pantalásia e assim por diante, vai daí sim gerar essa, vai explicar agora da extinção, que já é a geografia, essa fusão, vai. Quando gera essa fusão, pensa no caos térmico, né? Que a atividade vulcânica vai bombar aqui. Então a temperatura começa a aumentar. Ela aumenta bastante, tá? E aí o que acontece? Existia até uma teoria que alguns geólogos colocaram, o movimento fechou o continente, perdeu a área de contato e extinguiu os corais com isso. Na verdade, o movimento dos corais é muito mais rápido que o movimento das placas. Então existe uma hipótese bastante aceita chamada hipótese de Clatratos. O que explica essa hipótese, afinal de contas?
a temperatura aumentou, mas o fundo do oceano era coberto por uma forma congelada de o gás metano. O gás metano, ele não estava congelado só por pressão, que obviamente a pressão influenciava muito, mas também a temperatura. Com esse aumento aí de 4, quase 5 graus de temperatura, o que aconteceu? Ele começou então a descongelar. E esse gás metano rapidamente subiu. A gente sabe que o principal gás de efeito estufa é o gás metano, e não o CO2, quanto à capacidade. Se tu aumentar muito o metano na atmosfera, tu aumenta muito o efeito estufa. E a temperatura, que já tinha aumentado em 4 graus, aumentou em mais 4, passando para entre 8 e até 10 graus de temperatura de diferença. Isso extinguiu 96% da vida aquática e 75% da vida terrestre. Pessoal, isso acabou com as espécies do planeta. Mas dizimou, foi a extinção mais agressiva de toda a história do nosso planeta. E o que ela tem de interessante? É por aquecimento global. A gente está falando de um problema atual que a gente já tem um histórico comprovando que é um problema sério e que isso pode sim sumir com a vida no planeta. Então a gente já tem um histórico. Pessoal, já deu problema. Para que continuar trabalhando com aquecimento global? Isso vai dar um resultado mais para frente, mais grave. E aqui mostra uma coisa, que depois que a temperatura começa a aumentar, não quer dizer que se tu para os efeitos, ela vai parar de aumentar. O mar, ele demora para se aquecer nesse sentido, para distribuir o calor de forma homogênea. Então, se a gente parar agora com o aquecimento, a Terra ainda vai esquentar durante muitos anos. Isso é um problema muito sério. A gente pode não estar na temperatura pico que a gente acha que pode estar agora. Olha a gravidade da situação. E aí, a partir disso, aí sim, modificou-se tudo ali e a gente entrou no próximo período. Na era mesozoica. As placas tectônicas continuam se separando e movimentando, né? A gente fala que hoje a média de separação de uma placa, elas continuam ainda se separando. Ela pode chegar em locais a 10 centímetros por ano, um número, tem uma variação de 1, depende do local, mas ela continua se movimentando. E nessa separação dos continentes vai ter, claro, a formação mais próxima, né? Tentar fazer aqui dos continentes atuais. Eu pensei que eu desejava uma tudo. Não, essa aqui é uma visão barroca do mapa mundi, galera. Olha lá. Então nós temos essa placa separou para cá, essa para cá. E claro, vai encostar aqui. Claro que ela não chega nesse momento da Mesozoica nessa formação. Isso vai acontecer mais nessa era Cenozoica. Mas por que eu fiz esse desenho aqui? Por exemplo, que é uma questão de pré-sal. O pré-sal. Bom, o pré-sal é uma camada, né, de petróleo que está abaixo de uma camada de sal. E ele se forma quando? Quando eu tenho a separação da América do Sul, por exemplo, com a África. Eram colados, né, acabou se separando, formou um oceano mais rasinho. Todos esses fitoplânctons e zooplânctons vão entrar em decomposição, virar os hidrocarbonetos, não é aula de agora, mas só para entender. Isso já foi questão da UFSC aberta, se alguém está pensando em UFSC. A UFSC tem uma questão aberta, perguntava só sobre petróleo, né? Como é que se formou o petróleo? Qual foi a era? Qual era a era? A resposta era Mesozoica. Só isso o cara botava, ele acertava aquela parte da questão. Então, quando eu tenho a separação dos continentes, forma petróleo. Porra, Marcelo, onde é que tem muito petróleo no mundo? Vamos botar em área, não em país. Sabe que a Venezuela hoje é comprovado, o país tem maior reserva de petróleo. Mas é que o Oriente Médio, né? O Oriente Médio, a gente acha que é um continente, não, né? É uma subdivisão da Ásia. A metade do caminho para chegar às Índias pelos europeus. Aqui eu tenho muito petróleo. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes. Se eu juntar esses países aí, porra, dá mais da metade do petróleo do mundo. E por que aqui tem muito petróleo? Isso era mar. Na separação, vai recuar zooplânctons, fitoplânctons, decomposição, hidrocarbonetos, petróleo para pênis. Muito petróleo, tá? Então, o petróleo está associado a essa separação dos continentes. Eu acho muito legal isso aí, porque a gente vê como o planeta se mexe, né? Foi encontrado um fóssil de um crocodiliano de 12 metros de comprimento no meio do Saara. Então a gente vê que essa modificação não só da posição, mas também de todo o bioma que vai se modificando de acordo com esse movimento de placas. Então aqui era uma floresta amazônica, que tinha crocodilianos gigantescos, que hoje já não tem mais, é um deserto desgraçado. Então essa movimentação mudou muito o clima da climatologia, que é outra coisa para a gente discutir atualmente. Total. É bastante bacana. Bom, aí o que aconteceu? Aqui, então, passando nos animais, a gente vê essa distribuição. Essa distribuição foi muito importante quando a gente trabalha com o termo biogeografia, que é na diversidade dos animais em geral ali pelo planeta, né? Então, dos seres vivos como um todo. Uma coisa interessante que a gente vê, por exemplo, formas florestais, formas vegetais
muito semelhantes entre a África e a América, entre a América do Sul e a África, porque eram regiões conectadas. A gente vê que existia uma árvore de filogenia conectada com esses grupos, e a gente pode ver por mutações que eles têm diferenciadas, a taxa de mutação, a velocidade com qual isso aconteceu, e descobrir até quando é que o planeta se dividiu direitinho. Olha só que bacana, pode usar a biologia para entender melhor as datas da geologia, né? Mas voltando, então a gente teve aqui o Triássico. Quando teve aquela grande extinção aqui do Permiano, cara, os mamíferos se deram muito mal, mas muito mal, tá? Eles quase foram extintos nessa hora. Sobraram poucos e pequenos, tá? E aqui começou a surgir um grupo que já tinha aparecido no Permiano, mas ganhou força, que foram os répteis. Os répteis ganharam muita força porque também teve aqui um declínio de quê? De formas aquosas dentro do continente. O continente começou a secar e isso aí propiciou seres que eram mais adaptados à vida terrestre. O ovo amniótico, né, a pele resistente à perda de água, são características extremamente importantes. No Triássico, então, surgiram um grupo muito importante dos répteis que a gente chama de dinossauros. Né? Os dinossauros, eles têm um cérebro maior, eles têm uma característica física mais aprimorada e isso permitiu uma irradiação adaptativa muito grande. No Jurássico, eles aumentaram bastante de tamanho, ficaram enormes, certo? Mas foi no Cretáceo que eles bombaram. Então a gente pode chamar de Cretacic Park em vez de Jurassic Park, que é aqui que os dinossauros grandes existiam. Para ter uma ideia, quando a gente fala de dinossauro, o tiranossauro, ele é do Cretáceo. Tricerátopo, do Cretáceo. Né? Vários braquiópodes, aqueles gigantes, do Cretáceo, certo? Que é o período onde teve a maior biodiversidade de dinossauros do planeta, certo? Eles estavam muito bem, mamíferos escondidos, né? Os bichos bombando, as aves começando a aparecer também ali naquele período. Aí veio uma baita de uma pedra, tá? Uma pensa de uma pedra, tá? E aí tem uma coisa muito louca, porque essa é uma reportagem, faz uns 3 anos isso, que viram que o meteoro, ele não caiu reto. O meteoro que extinguiu os dinossauros, ele caiu de lado. E quando ele caiu de lado, bateu lá na província de Yucatán, lá no México, tem aquela cratera gigantesca lá, né? Ele bateu, quebrou e eles registraram que um pedaço enorme foi parar no Canadá. Então foi uma paulada, o pedaço quebrou por dois países para chegar lá no Canadá no final das contas. E isso aí mudou toda a fisiologia daquela época, extinguindo cerca de 60% da vida conhecida. Tá? E aí um dado bem interessante, essa foi a primeira extinção conhecida pelo homem. E a data de o pessoal aceitar essa extinção foi 1991. Pessoal, a gente está trabalhando com extinções que não tem nem 30 anos de conhecimento. Essa foi a primeira. Todas as outras são extremamente recentes na história. Não, claro, na história evolutiva, mas como conhecimento. Então tem muita coisa para a gente aprender nas extinções ainda. De repente, essa que é uma possibilidade, pode ser que ela seja evidenciada. Acredito muito ela daqui a 5 anos ser uma questão de vestibular, porque ela está muito bem evidenciada. E essa aqui é tão atual que você colocou a questão de 2012, 2016, 17, uma questão sobre isso. É um assunto que já caiu em outros vestibulares. Esse gráfico tem aparecido muito nas provas, tá? Então é um assunto muito recente e algo para ser discutido. Em 2015, o livro A Sexta Extinção, que trabalha com as extinções, ganhou o prêmio de melhor livro de divulgação científica. Em 2015, que falava das extinções, é muito recente. Isso é bastante importante aí para vocês tocarem no vestibular, certo? Então daqui teve uma nova mudança para a Cenozoica, Marcelo. Isso, Cenozoica, bota aí andar 65 milhões até os dias atuais, estamos na Cenozoica, que na geografia a gente trabalha com o termo terciário e quaternário, mas na biologia usa mais paleogênio, né, neogênio e quaternário ou holoceno, né? E na geografia o que é importante a gente entender aqui, primeiro, nessa separação dos continentes, eles vão chegar, né, próximo a essa formação atual. Então as placas estavam abrindo e óbvio que elas vão chocar a uma outra placa. E aí quando elas vão se chocar, vai se formar o tectonismo, a placa oceânica, que é mais fina, que eu já expliquei para vocês, vai deslizar por baixo da placa continental, nessa área de subducção, que vai gerar os grandes dobramentos modernos, as grandes montanhas. Então, caiu lá na prova, toda essa área aqui, ó, montanhas rochosas, Serra de la Madre, Cordilheira dos Andes. São o quê? Dobramentos modernos. Qual era? Cenozoica, são montanhas. Um outro dado bem interessante, quando eu falei do Gondwana, e falei aqui do Gondwana e Laurásia, a Índia, Sardá, ela fazia parte, se perguntar, a Índia pertencia ao Laurásia ou ao Gondwana? Ao Gondwana. Porque a galera pensa, pô, mas é da Ásia. Ela estava embaixo.
Nessa movimentação tectônica, se você olhar, a Índia está tudo em cima de uma placa tectônica, que é a placa indiana. Muito bem. Ela vai deslocar e vai colar lá em cima. O que ela dá origem aqui em cima, galera? Ao Himalaia. Quem que faz surgir ela foi a Índia? praticamente um país governado. Isso, né? ela louca, saiu lá e pau, bateu lá quase nesse meteoro, e bateu lá e deu origem a toda essa cadeia do Everest. É a Índia nessa separação, aqui nessa era cenozoica. Aqui também, nessa parte das grandes montanhas, algo que a galera confunde muito é aqui, se falar planície, no Brasil, né, usando não a classificação de Jurandir Rossi, nós temos mais planícies, mas nas classificações gerais do relevo brasileiro e na de Aziz Abissaber e Haroldo Azevedo, praticamente trabalho com 3, 4 planícies, mas as principais, planície amazônica, planície costeira, né, são as duas, e a planície do Pantanal. Qual é a era de formação dessas planícies? Então a planície russa, você vai pegar. A planície ela é formada por sedimentação, através da água, né? Através da neve, né? Através do rio. Então nós temos... Foi, Sadá? Tô pensando no horário. Tá quase aí, acho. Não sei, não, mas não tá para ver o horário. Não? Então tá. E aí, as planícies são formadas, sim, na era cenozoica, por essa sedimentação. Então nós temos a parte da estrutura, as partes das elevações antigas, né, da parte do escudo cristalino. Depois, quando eu falo de bacia sedimentar, desde que formou, foi desgastando, nós falamos de 4 bilhões de anos, claro que foi dando origem aqui às bacias sedimentares, mas que vão ter nesse momento, carvão mineral, rocha sedimentar, o petróleo também, nesse grande momento aqui. E os dobramentos modernos e as planícies na era cenozoica. Vai lá. Bom, e aí o que aconteceu aqui? A gente teve então a entrada do Paleógeno, aqui a gente começou então a grande crescimento exagerado ali dos mamíferos, as aves começaram a ganhar seu entorno aqui também nesse período, tá? Começamos a aparecer então também com o processo de formação da chamada megafauna, ou seja, mamíferos gigantescos, né? Era do gelo, desenho legal pra caramba, pá. E aí a gente chega então no Neógeno. O Neógeno é um período bastante interessante, porque aqui surge pela primeira vez os hominídeos. Não o Homo sapiens, mas os hominídeos com mais ou menos 6, 7 milhões de anos atrás. E aí a gente chega no período quaternário. O período do quaternário, também conhecido como Holoceno, ele tem a chamada sexta extinção. A sexta extinção, também conhecida como extinção do Holoceno. O que aconteceu? Uma era do gelo, que a princípio teria ligação direta com a extinção da chamada megafauna, desses grandes mamíferos que existiam naquele período, certo? O problema é que acabou a era do gelo e a extinção não acabou. Ela deu continuidade. Por quê? Quem é que se ramificou por todas as regiões onde os seres vivos foram aparecendo extintos? Nós, os homens. Por isso que alguns autores colocam que essa extinção não seria a extinção do Holoceno, e sim do Antropoceno. É uma grande briga com os geólogos e os biólogos nisso aqui, para ver qual termo seria utilizado. Hoje, claro, o Holoceno ganha ainda, mas o Antropoceno tem tudo para aparecer. Todos os lugares onde o Homo sapiens chegou, grupos foram extintos. Então a gente vê que nós sim somos essa grande força de extinção. E é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Não só na questão dos vestibulares, mas para a questão da vida em si. Nós somos grandes produtores de processo de extinção dos seres vivos como um todo. Porque somos modificadores do ambiente. Isso faz com que as espécies vão sumindo com o tempo. Certo? Então acho que deu para dar essa ilustrada. Né? Deu para galera, não sei, a galera pode comentar aí se foi bacana, se foi bacana, alguma dúvida. Agora eu e o Sardá vamos estar ali à disposição, fazer pelos stories. Dá para fazer, eu vou fazer, vou colocar então as questões ali para quem tiver questionamento, eu vou responder pelos stories, isso. Certo? O Marcelo vai ter um vídeo Geografia Irada, então o pessoal que está aí pode seguir o professor Sardá, né? E o pessoal do Geografia Irada, do canal do Sardá aqui, seguir o professor da Geografia Irada. Manda ali a dúvida, a gente acaba se ajudando. Também pode sugerir um tema aí. Falem sobre tal tema aí, a gente marca e agenda aí. Se quiser interações de biologia e geografia, só dá um toque que a gente pode fazer essa aula aqui em conjunta. Dá para chamar o nosso grande outro parceiro aí, o Robinho. Dá para chamar o grande parceiro que é o Tony. O João entrou aí na nossa live, João. O João de Matemática? João entrou. João Cabelo de Boneca. O João agora tá... João Cabelo de Você Boneca, conheceu o João, foi professor no GAI há muito tempo, Foi né? professor do GAI. Ele tinha cabelo ou era careca ainda? João? Sempre. Não, já tava perdendo. Mas você vai se surpreender porque agora o João está com um cabelo tão comprido que está vendo trança. Cabelo turco. Então ele virá em breve. Temos um grande grupo de professores amigos que estão aqui se divertindo. A verdade é essa. A gente está aproveitando a quarentena para a gente poder fazer a aula diferenciada. Tá? Outra coisa, essa aula hoje, essa live, eu vou deixar depois no IGTV também para o pessoal poder ter acesso, tá? Para poder assistir ela gravada posteriormente também. O Marcelo também vai fazer a mesma coisa.
beleza? Abração, obrigado por ter participado, pessoal. Valeu aí pela essa primeira live aqui de participação. Foi a primeira de Primeira muitas. de muitas, tá? Valeu! Um abraço pra todo mundo. Um abraço.